Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana da Posse. Muito bom poder falar com vocês, bom poder estar com vocês mesmo que virtualmente. Pastor Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar com vocês hoje na Escola Dominical. Eu e minha família, eu, Ellen e Tomás, temos tanta gratidão por essa igreja, tanta gratidão. Essa igreja que é parceira nossa desde 2011, sempre com tanto cuidado, com tanta generosidade, fidelidade, com tanto carinho por minha família, sempre orando por nós. Nós somos muito gratos e nosso desejo já era ter ido ao Brasil, mas com essa pandemia está impossível nesse momento. Se Deus quiser, no meio do ano que vem, nós vamos. E aí, tendo a oportunidade, nós queremos passar e visitar a igreja de vocês. Muito bom estar aqui hoje com vocês, viu? Pastor Daniel me convidou para dirigir um estudo bíblico hoje para a Escola Dominical, que tem por tema o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, o Cristo. E quando nós vemos esses dois eventos, sacrifício, morte e a ressurreição de Jesus, o Cristo, numa linha, essa linha nos leva a pensar em outros eventos que aconteceram antes ou depois desses dois. Então, o que aconteceu antes do sacrifício de Jesus e que eventos ocorreram ou estão para ocorrer após a ressurreição de Jesus. Seguindo a linha do tempo, voltando para o evento que antecede a morte de Jesus, nós temos como marco o nascimento de Jesus. Mas se olharmos para essa linha do tempo adiante, nós temos, depois da ressurreição de Jesus, um evento que ainda é um evento futuro, que é a sua segunda vinda, ou seja, a volta do Rei Jesus, do Rei Messias. E o que existe entre a ressurreição e o futuro retorno do Senhor Jesus? Você. Esse é o tempo que nós estamos vivendo entre a ressurreição e o retorno de Jesus. E o apóstolo Paulo dá o nome para esse período no livro de Tessalonicenses como o reino presente, mas ainda não completamente. Já deu para perceber que eu gosto de linha do tempo, né? Vamos voltar bem lá no início. Vamos pensar quando o nosso Deus Trino, a Trindade Excelsa, junta, vivendo em perfeita comunhão desde a eternidade. Depois, um evento marcante também foi a criação. Depois da criação, temos a queda. Depois, a aliança abraâmica, quando Deus prometeu para Abraão que nele todas as famílias da terra seriam benditas. E é óbvio que eu escolhi eventos mais marcantes. Temos muitos outros dentro dessa história, mas eu selecionei esses 4. E o que mais aconteceu entre essa linha superior e a linha inferior nessa linha do tempo? Além de eventos como a escravidão no Egito, Moisés libertando o povo de Deus, o tempo no deserto também, Josué e a conquista da Terra Prometida, a instituição da monarquia em Israel. Que eventos mais nós nos lembramos que existem entre essa linha superior que tem a Trindade, a criação, queda, aliança com Abraão, e a linha inferior que tem o nascimento de Jesus, sua morte e ressurreição, nós vivendo no tempo presente e a vinda futura. Aconteceu o período em que Deus levantou homens para profetizar para Israel e para Judá. Esse quadro nos mostra o período do reinado do rei Davi e de seu filho Salomão e, posteriormente, a divisão do reino de Israel. Agora existem 2 reinos. O reino do norte, Israel com a sua capital Samaria, o reino do sul, Judá com sua capital Jerusalém. E avançando um pouquinho mais nessa linha do tempo dos reis, nós verificamos 3 profetas que estão destacados em amarelo, sendo eles Miqueias, Isaías e Jeremias. E deles 3, de cada um dos 3, nós vamos ver uma profecia messiânica, ou seja,
era o prenúncio do advento do Cristo que havia de nascer. Nós vamos ler essas 3 profecias de Miqueias, Jeremias e Isaías, e também vamos ler as passagens que mostram o cumprimento dessas respectivas profecias no Novo Testamento. Então, vamos ler juntos Jeremias 23, 5, Jeremias 23, capítulo 5, que nos diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará juízo e justiça na terra. Em Mateus 1:1, nós temos o seguinte versículo: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Miqueias 5:2 nos diz o seguinte: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em Mateus 2:1, nós temos o cumprimento dessa profecia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Isaías 9:6 nos diz o seguinte: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em Mateus 1:18 a 25, nós vemos as seguintes menções. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Na verdade, essas são partes desse trecho de Mateus 1:18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ela dará à luz um filho e você porá o nome nele, nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porém, não teve relações com ela, enquanto essa não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Lucas 2, 1 a 7, nos diz o seguinte: José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, nós vemos 3 profecias no Antigo Testamento e algumas referências no Novo Testamento que nos mostram o cumprimento dessas profecias. Existem outras, e também no Novo Testamento existem outras evidências desses cumprimentos, mas eu selecionei essas devido ao nosso tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Mateus escreveu seu evangelho tendo como principal grupo, o público-alvo, os judeus. O seu objetivo foi apresentar Jesus como rei, o Messias que fora prometido nas escrituras do Antigo Testamento. Por essa razão, em alguns momentos, Mateus se utiliza da expressão para que se cumprisse. Isso era com o intuito de esclarecer aos judeus que Jesus era o Messias aguardado. Então, vamos ver alguns versículos do Evangelho de Mateus. Mateus 1:22 nos diz o seguinte: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Isso com relação ao nascimento de Jesus. No capítulo 2, versículo 15, temos a seguinte expressão com relação à fuga de José e Maria para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes.
Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 17, nós temos a seguinte expressão com relação àquele episódio quando Herodes manda matar os meninos recém-nascidos. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Mateus capítulo 2, versículo 23, nos diz o seguinte com relação à volta para Judá, para a cidade de Nazaré. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Com relação à sua mudança para Cafarnaum, Mateus relata o seguinte no capítulo 4, versículo 14. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Irmãos, e qual a relação entre a palavra Messias e Cristo ou Cristo e Messias? Interessante que esse termo Cristo é um título e muitas vezes as pessoas acabam entendendo como se fosse um nome composto, Jesus Cristo, ou um sobrenome, Jesus Cristo, mas nós vemos como Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Isso porque Cristo é um termo que é usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. E o termo grego, por sua vez, é a tradução do hebraico para a palavra Messias. Então, o nosso Jesus Cristo é o Messias. Cristo é aquele que se entregou em sacrifício para nos salvar. Oi, irmãos, estou de volta com vocês. Provavelmente vocês devem estar se perguntando por que o Celso trocou de camisa. Bom, eu estava gravando o vídeo para vocês e quando eu estava terminando de falar sobre o Messias, sobre o termo Cristo em hebraico, em grego, eu tive uma cólica renal, tive que interromper a gravação e fui para o hospital, passei algumas horas, esses últimos dias foram meio difíceis, mas eu estou feliz de hoje conseguir retomar o nosso estudo. O termo Cristo aparece nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de João. Em Lucas, a mesma resposta que é dada em Mateus, Marcos e Lucas como tu és o Cristo, é dada em João 9,69 como tu és o Santo. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 15, na parte B, nós temos o seguinte: em seguida Jesus perguntou aos discípulos, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? É quando Pedro responde, tu és o Cristo. Mas lembrando que o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, para mostrar que Jesus era o rei prometido. Já no evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 20, é o mesmo episódio, Jesus perguntando para os seus discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo de Deus. Só que em Lucas, o foco para apresentar Jesus é diferente. O Evangelho de Lucas tem o objetivo de mostrar que a salvação em Jesus está ao alcance de todos. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 69, a resposta que está narrada lá é que ele é o Santo de Deus. E o Evangelho de João tem um intuito, tem um objetivo diferente na maneira de apresentar Jesus. Por isso, João pegou 7 dos prodígios ou sinais ou milagres de Jesus para mostrar Jesus como Filho de Deus. Mas no Evangelho de Marcos, o termo Cristo é muito importante. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 29, Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo. O Evangelho de Marcos tem uma característica, tem um recurso literário muito interessante chamado clímax. Clímax é um ponto alto de uma narrativa, aquele ponto de tensão, e que a partir desse ponto, desse clímax, o desfecho da história começa a se apresentar. Então a gente tem
a história se dirigindo para um desfecho. Irmão, só para nos relembrarmos de uma coisa. O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, mas quem vivenciou toda a experiência com Cristo, com o Senhor Jesus, foi Pedro. Então, diante das palavras que Pedro ditou para Marcos, ele escreveu esse livro, o Evangelho de Marcos, mas a narrativa é de Pedro. Apenas para a gente ter isso em mente sempre que a gente fala do Evangelho de Marcos. Então, em Marcos capítulo 8, versículo 29, Jesus pergunta para os seus discípulos quem ele é para ele, para seus discípulos, e Pedro responde: Tu és o Cristo. E a partir desse momento, a narrativa de Pedro muda completamente. Até então, Jesus está demonstrando um serviço de amor pelo seu reino através de ministrações, ensinos e curas, mas a partir desse clímax, desse ponto climático do Evangelho de Marcos, Jesus começa então a demonstrar, a ensinar sobre o seu sacrifício de amor pelos homens. E de que forma ele faz isso? No capítulo 8:31 de Marcos, Jesus já começa a dizer pela primeira vez o seguinte: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. No capítulo 9, versículo 31, Jesus reafirma isso, que ele seria entregue aos principais dos sacerdotes, que ele seria açoitado, escarnecido, que ele seria morto, mas que ressuscitaria depois de 3 dias. E no capítulo 10, nos versículos 33 e 34, Jesus também faz o anúncio da sua morte e da sua ressurreição, dizendo que o Filho do Homem será entregue na mão dos principais sacerdotes, será açoitado, será escarnecido, que vão matá-lo, mas que depois de 3 dias ele ressuscita. Então, até a pergunta de Jesus, a resposta de Pedro a ele como sendo Cristo, Jesus nunca tinha anunciado a sua morte para os seus discípulos. A partir daí, ele já começa a tratar sobre esse assunto, a sua morte e a ressurreição. Então, Jesus começa a anunciar os eventos futuros. Irmãos, como é linda essa história de Jesus, que nasceu, que em sacrifício se deu por nós. Que história de amor inigualável, inigualável. Eu fico tão emocionado, eu fico tão emocionado de ver o quanto as palavras de Jesus são verdadeiras e se cumprem fielmente, cabalmente. Nós vimos Jesus anunciando a sua morte e a sua ressurreição. Antes disso, nós vimos anúncio do nascimento de Jesus, depois o cumprimento daquelas profecias sobre o nascimento. Agora Jesus falando sobre a sua morte e ressurreição. E em Marcos, no capítulo 16, mais especificamente, no versículo 6, existe a prova de que Jesus ressuscitou. É no episódio em que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé vão até o túmulo de Jesus na manhã do domingo, que era exatamente o terceiro dia quando ele anunciou que ressuscitaria. E no versículo 5 diz o seguinte: Entrando no túmulo, viram um homem jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Então, no próprio Evangelho de Marcos, a gente tem esse episódio tão lindo
do cumprimento da palavra do próprio Jesus, que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Cristo ressurreto, o Messias enviado para nos salvar. E voltando para aquela linha do tempo que eu gosto tanto, nós estamos nesse período entre a ressurreição do Cristo e a sua segunda volta. E nós estamos aqui para trabalhar pelo avanço do reino dele, para sermos sal e luz, sermos testemunha, proclamar o nome do Senhor Jesus, como dizemos muito na Jocum, e é o nosso tema, para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, diante de tantas promessas e cumprimentos dessas promessas que nós já vimos, qual é a dúvida de que mais uma promessa vai ser cumprida? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14. No capítulo 13, é quando Jesus já está com os discípulos no cenáculo, é todo aquele momento que antecede a sua prisão. Então é quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele ensina, ele anuncia que vai ser traído. Mas no capítulo 14, no versículo 18, Jesus diz exatamente assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que alegria pensar que isso vai acontecer. Todas as promessas foram cumpridas. Essa também vai ser cumprida. Então, que nós não nos esqueçamos de ser gratos pelo nascimento do Senhor Jesus, pela morte, pela ressurreição do Cristo. Que nós não nos esqueçamos que um dia nós vamos estar frente a frente com Ele. Jesus vai voltar. Jesus é o Rei vencedor. Ele é o Cordeiro que vence no final, como diz Apocalipse. Então, que tenhamos muita gratidão, não só porque Ele nasceu para nos salvar, mas porque Ele morreu, ressuscitou e Ele vai voltar. Então, irmãos, que nós conheçamos mais e mais esse Jesus maravilhoso e que a cada dia nós honremos o trabalho penoso dele na cruz, que nós testemunhemos sobre o seu amor. Eu quero agradecer muito, pastor, essa oportunidade. Nós amamos a sua igreja e eu quero orar para nós encerrarmos. E depois da oração, eu quero deixar um videoclipe para vocês que fala sobre o Rei da Glória. Obrigado, Senhor Deus, por essa história de amor tão bonito. Obrigado por esse plano de resgate. Obrigado por ter enviado o teu único filho, por tanto nos amar, para nascer como um ser humano, um bebezinho aqui na terra, que já veio quebrando toda a expectativa do povo judeu, pois ele veio humilde. Obrigado porque ele se fez homem. Obrigado porque o Senhor Jesus foi fiel até a morte ali na cruz. Obrigado porque o Senhor Jesus é o Cristo, nosso Salvador, e é o nosso Salvador ressurreto. O túmulo está vazio, ele não está mais lá. E muito obrigado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. E nós queremos demais, Senhor, no grande dia do reencontro com o Senhor Jesus, o nosso Rei amado, poder apresentar a riqueza das nações para o Senhor. As pessoas a quem nós apresentamos o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua graça nos alcançou. Muito obrigado pela Igreja Presbiteriana da Posse. Muito obrigado por esses irmãos tão especiais, tão queridos. Obrigado pela vida do pastor Daniel. Nós te pedimos a tua bênção sobre a vida dele na liderança dessa igreja.
Nós te amamos, Senhor, nós precisamos da tua presença todos os dias. Nós oramos com muita gratidão, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. E eu espero que vocês desfrutem também dessa mensagem tão linda desse videoclipe. Um grande abraço a vocês, com muito desejo de nós nos vermos no meio do ano que vem. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Espontânea ele a deu, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima do céu. Capaz